Durval, e existe algum tipo de regra de método mnemônico? A gente adora mnemose, né? Que é as regrinhas, na verdade, para a gente poder associar, né? E entender as sorologias para hepatite B. Quando cai hepatite B, a gente sabe que cai bastante assim interpretação de sorologia, né? Então, tem alguma forma assim que seja bem fácil, né, de entender? Então, a sorologia de hepatite B, ela é um dragão há 30 anos, há 40 anos. Ela caía na prova quando eu fiz residência há 15 anos atrás e ela continua caindo exatamente do mesmo jeito. E a questão é muito clássica. Qual que é a questão? A questão é assim: paciente passa em consulta com um sintoma e ele faz o exame e aí vem a sopa de letrinhas. E ele tem os seguintes resultados de exames. E aí mostra lá HBsAg, anti-HBC, anti-HBS. E é assustador como o aluno ainda erra isso. Tanto erra que continua caindo. Né? Em 2023 mesmo, nas questões, eu vi pelo menos 4 ou 5 questões diferentes da mesma forma. Então, você que está nos assistindo, você não tem direito de errar uma questão dessa. Por quê? Porque tem gente que erra, mas você não vai mais errar. E como é que você não vai mais errar? A gente lembra que essa sopa de letrinhas ela tem uma razão de ser. O vírus ele faz marcadores diferentes. Mas quando eu falo nesses marcadores, eu vou me preocupar sempre em olhar de fora para dentro nos marcadores. Então, o primeiro marcador que eu vou olhar sempre é o mais externo. O de fora é superfície. A parte de fora é superfície. Então, eu sempre vou começar pelo marcador S. Se eu estou falando de S, eu vou olhar qualquer marcador que tenha S. Geralmente vai estar lá o HBsAg, que às vezes vem escrito AG-HBS, é a mesma coisa, e vai estar escrito anti-HBS. Esse é o primeiro marcador que você olha, sempre. Então, sempre de fora para dentro, sempre na superfície. Se eu tiver antígeno S, significa que eu tenho doença ainda, eu tenho vírus ali circulando. Se eu tiver anti-S, significa que eu estou protegido. A proteção ela vai ser ou por vacina ou porque a pessoa teve hepatite e resolveu. Mas se ele tiver HBsAg, que às vezes vem escrito AG-HBS, ele tem vírus ainda circulando. Então é com esse que você vai começar para você não esquecer. Os dois não vão estar positivos ao mesmo tempo, só vai estar um ou vai estar o outro. A partir daí você vai para dentro, você vai para a camada mais interna, você vai para o core. Então saiu da superfície e veio para o C, para a camada interna, para o core. E você vai ver o C. E aí tem muita gente que confunde anti-HBC com anti-HCV. Porque o anti-HCV é um marcador de hepatite C. Né? Então é HCV, hepatite C vírus, mas eles confundem, porque põe lá na prova e o aluno fica louquinho com isso. Mas é anti-HBC, o B é de hepatite B. Então você vai olhar o anti-HBC. E uma pessoa que já teve contato com hepatite B em algum momento na vida, o anti-HBC é positivo pelo resto da vida. O que isso quer dizer? Tive hepatite B, resolvi a doença? Não importa. Mesmo que eu resolvi, mesmo que eu curei, tive cura funcional, o meu anti-HBC, ele está marcando, ele está contando. Você já teve contato com a hepatite B e ele fica o resto da vida positivo. Se esse marcador tiver um marcador de doença aguda, qual marcador de doença aguda que a gente usa? IgM? Então, a pessoa tem hepatite B aguda. Se ele não tem marcador de doença aguda, não é doença aguda. Ou é doença que já passou, ou na presença do S, é uma doença crônica. E por último, sabe o que sobrou? O que sobrou é o E, que é o de replicação. Então eu vi a superfície, eu fui para a camada interna e agora eu vejo a replicação. E a única função do E é dizer se está tendo replicação ou não está tendo replicação. Então o antígeno E, que é o HBeAg, que às vezes vem escrito AG-HBE, ele é um marcador de replicação. E se está positivo, significa que aquele paciente está jogando bastante vírus no sangue, ele está replicando bastante. Então, na sequência, o mnemônico é sempre de fora para dentro, sempre superfície, depois camada interna e entender o que cada um funciona. Se você entender essa sequência, você não erra mais questões de hepatite B e dane-se os outros. Você vai acertar todas e é isso que importa. Perfeito.
Muito bom. Acho que a interpretação das sorologias, bem como você disse mesmo, anos e anos que cai e é do mesmo jeito, né? Então, assim, eles dão uns painéis, assim, né? Cenários sorológicos. E aí você tem que olhar ali e tem que dizer, na verdade, se é uma hepatite B que tá com replicação de vírus, se não tá, né? Sabe que até em obstetrícia tem caído isso, né? Porque a nova diretriz do Ministério da Saúde trouxe a informação de que se a gestante tem hepatite B, né, se o HBeAg ele é positivo, como você falou, quer dizer que ela tá jogando muito vírus do sangue, você tem que entrar com o tenofovir a partir da 28ª semana de gestação. Além de fazer a imunoglobulina, né, pro recém-nascido e já fazer a vacina no momento que nasce, você tem que dar o tenofovir pra gestante, né, a partir da 28ª pra gente diminuir o risco, né, de transmissão vertical, porque significa que o vírus, na verdade, ele tá replicando. Um risco maior de replicação, né? E é muito interessante que numa situação dessas, o nosso aluno, ele veja na aula, e na aula a gente tem um quadro relacionado a isso, exatamente mostrando essa dificuldade. Quando é que é hepatite B aguda, quando é que não é. E a ideia é que quando você começa a raciocinar nessa sequência, e você olha o quadro e você assiste a aula, você já vai deduzindo automaticamente. E fazendo isso, na hora que você pega a prova, você fala, não, peraí, por onde eu vou começar? Vou começar aqui pelo S, e aí você já vai montando o teu esquema e acabou. Eu acho que é bem direcionado mesmo para que você entenda. É muito simples, mas ainda cai, e eu imagino que ainda vai cair muitos anos pela dificuldade que o aluno tem em guardar a informação. Sabe o que eu acho legal, Durval? Eu sou muito fã de desenhozinho, sabe? Na hora da prova ali, você vai ali, eu sempre digo assim, ó, quando vai estudar ali ciclo menstrual, faz o desenhozinho, bota as duas células ali, e aí você vai colocando, né? Vai fazendo a setinha, menos de 30 segundos que você gasta, né, de fazer ali as duas células. É a mesma coisa, faz a bolinha ali do vírus e vai indo de fora para dentro, né? Que aí a gente minimiza a chance da gente perder, né? Com certeza. E aqui eu venho fazer novamente um apelo aqui para quem está assistindo, que a gente acabou de falar de hepatite B aqui, o Dr. Durval aqui destruiu o assunto pra gente. Trem mais antigo aí, 40 anos você disse, né, Durval? E poucos assuntos não mudam com o tempo, são tão objetivos. Eu quero saber, você falou, Durval, e isso aí a gente traz dentro das aulas da Medcel, mastigadinho, desse jeito que você falou, inclusive com a imagem que o Jader acabou de falar aqui pra gente, não é isso? E é essa a ideia mesmo. A ideia é que a gente traga mastigadinho, inclusive com a tabela, inclusive mostrando qual é a melhor sequência, porque eu acho que isso facilita muito o entendimento, facilita muito a gente gravar. E depois, quando você vai fazer a prova, você só lembra da imagem, uma coisa puxa a outra, fica bem mais fácil. É praticamente matemática nesse caso, né? Isso não aí. tem motivo para se confundir. Dor abdominal que não melhora é sinal de alarme. Não importa se a pressão tá boa. Se esse cara tem uma dor abdominal que